muito quentinho para você, viu? Com a nossa semana começando aqui no Falando Nisso. Falando Nisso fica ao vivo até as 2 horas da tarde com muitos assuntos. Hoje a gente vai falar sobre a saúde dos olhos, o quanto é importante a gente fazer exames preventivos para cuidar da saúde e também para prevenir doenças. Daqui a pouquinho a gente fala sobre qual assunto a gente traz aqui junto com a doutora Aline Lago, oftalmologista. Então, além de saúde visual, a gente vai ter outros assuntos. Bora dar uma olhadinha. O Falando Nisso está no ar. Turismo de aventura, riscos envolvidos. Quem busca o chamado turismo de aventura geralmente vai atraído pelas belas imagens, pela experiência. Mas são atividades que envolvem riscos e muitas vezes preparo para lidar com eles. E quando os problemas acontecem, não raro, envolvem grandes e complexas operações de salvamento, onde cada minuto pode ser decisivo. Hoje no estúdio, o assunto é saúde da visão com a doutora Aline Lago. Tem os destaques da internet e as notícias regionais direto da Band Vale FM. Hoje é segunda-feira, dia 30 de junho. O Falando Nisso começou. A gente deseja uma semana cheia de energia e cheia de coisas boas, tá? Para sua vida. E a gente começa então com uma mensagem para você. A de hoje tem tudo a ver com segunda-feira. O melhor momento para recomeçar é agora. Não deixe para amanhã e entenda que é tarde demais, nunca é tarde demais, né? Na verdade, para fazer esse recomeço. Então, fica aí essa dica para você, esse recado tão gostoso para a gente começar a nossa semana juntinhos e com novas energias aqui, né? Vamos então para os nossos sorteios e tem novos prêmios também. Vários prêmios para você aqui no nosso Instagram, que é o @FalandoNissoBand na tela. Então, olha, tem gente ligando. Pessoal, não dá para ligar, tá bom? Se você quiser enviar uma mensagem, ok, pelo nosso WhatsApp, 997167989. É assim que a gente consegue bater um papo com você. Combinado? Agora, olha, a pessoa está insistindo no nosso celular. Não dá para atender, tá bom, gente? Vamos lá, então, para a gente mostrar os nossos prêmios para esse mês. Tá aí, ó, @FalandoNissoBand. O primeiro sorteio vai ser dessa escova elétrica muito bonita da Oraljet, que é um presentão da Ortovip para você. Olha que lindo esse vídeo, gente. E aí a pessoa continua ligando, né? Mas tudo bem, vamos aqui ao vivo, 1h e 3 minutos. O outro prêmio que a gente sorteia aqui no Falando Nisso é essa mala recheadinha com produtinhos para você cuidar do seu bichinho de estimação junto com a Polipet. E tem essa coisinha que o Gustavo está apertando, que é aquelas bolinhas que os cachorros amam brincar. Já viu, gente? Então, toda essa caixa pode ser sua. E também o nosso parceiraço aqui, a Sicredi. Vamos sortear esse mês, esse cooler pode ser seu. Dá para ir para a praia, dá para levar para um churrasco gostoso agora em julho, então aproveite. O sorteio, gente, vai ser na sexta-feira, dia 1º de agosto, combinado? E aí tem algumas regrinhas, por exemplo, o prêmio da Polipet e o da Sicredi, se você for o sorteado, você precisa vir aqui à TV Band Vale em São José para retirar o seu prêmio. Agora, o presentão da Ortovip, que é a escova elétrica, você vai direto na Avenida Barão do Rio Branco, em São José, número 58, para conversar com o Dr. Otávio Fonseca, retirar a sua Oraljet e ter uma aula de saúde bucal, tá bom? Olha, seguinte, então você pode participar com a gente pelo WhatsApp, como a gente sempre deixa aqui, e também dá para participar da enquete de hoje, colocando #sim, #não. Quem vai conversar com a gente hoje é a nossa voz misteriosa do Falando Nisso, Gustavo Bolsolani. Boa tarde, Águida. Boa tarde a todo mundo que assiste o Falando Nisso. Tem essa enquete pra vocês, ó. Você aí de casa enxerga bem? Responde pelo WhatsApp que tá aí na sua tela, 12 997 16 7989, com #sim ou #não. Isso mesmo. E aí, esse assunto tem a ver com o que a gente vai falar aqui, né? A gente vai falar sobre, na verdade, vou tentar fazer uma brincadeira com você. Vamos tentar adivinhar qual é o assunto de hoje? Esse problema começa de uma forma devagar.
a visão começa a ficar mais embaçada. Tem paciente que relata que começa a ficar turva, difícil realmente de enxergar. Às vezes, à noite, a situação piora e geralmente ocorre com pacientes, com pessoas que são mais velhas, que estão lá na terceira idade. Se não for tratada com cirurgia, pode levar a consequências piores, que é a cegueira. Acertou quem falou que é catarata. Esse é um assunto muito interessante que a gente vai conversar aqui com uma referência na área de oftalmologia para tirar as nossas dúvidas, que é a doutora Aline Lago. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Vamos falar então o básico, né? Conhecer sobre a catarata. Eu fico imaginando assim, quando a gente fala sobre a terceira idade, muitas pessoas já relacionam a catarata. Todo mundo um dia, você que está vendo a gente, eu, pessoas mais jovens, quando envelhecerem, vão ter a catarata? É uma doença que vem com a idade ou a gente vai ter pessoas muito sortudas por aí, doutora? Olha, só não vai ter catarata quem morrer cedo. Ou seja, não tem jeito não? Na catarata, na verdade, é um envelhecimento natural da lente que vai dentro do olho, né? Não é uma doença em si. É como o cabelo branco, umas ruguinhas, né? Então, faz parte da vida. Então a gente vai passar por isso. Olha que legal, a gente vai ter uma aula aqui sobre isso. E já que você um dia vai ter catarata, ou se já tem, pode enviar sua pergunta também, tá bom? Para a doutora Aline Lago pelo nosso WhatsApp. Quem participa hoje pode colocar a hashtag falando nisso. A gente vai sortear um par de convites para o Cinemark em São José no último bloco. Doutora, vamos então entender como que se forma a catarata nos olhos. O que acontece com o olho que ele fica cada vez mais embaçado? A gente separou aqui, inclusive, até uma ilustração para a gente trazer um pouquinho de conhecimento, né? Vamos dar uma olhadinha na primeira e na segunda ilustração, para a doutora poder explicar. A catarata, gente, é uma opacificação da lente que tem dentro do olho, que se chama cristalino, como vocês podem ver aí na imagem. Cristalino é cristalino, transparente, certo? Conforme a gente vai ficando mais velho, existe uma alteração das fibras de colágeno que compõem o cristalino. Então, assim como a gente perde colágeno em outras partes do corpo, a gente também tem uma alteração estrutural nas fibras de colágeno da lente intraocular, que é chamada de catarata. A catarata, ela pode ficar branca, mas ela também pode ficar marrom, né? Então, e a última fase seria ela ficar preta, né? Que ela fica bem dura, tá? Mas, para resumindo, é uma opacificação do cristalino causada por uma alteração nas fibras de colágeno. A gente tem até uma outra foto aqui mostrando a situação de um olho de uma pessoa. Vou até tentar colocar um pouquinho, olha só. Essa seria em que fase da catarata, doutora? Essa catarata dele, se vocês verem a pupila dele, tá, gente? Não é o brilho do olho, se você ver, tem a parte redonda do olho, dentro do olho, redondinho, que é a pupila que abre e fecha com a luz. E lá dentro tá branco, né? Então, seria uma catarata grau 4, provavelmente esse senhor só deve estar enxergando luz, não deve estar enxergando mais nem vulto. Nossa, então já está num estágio bem avançado, né? Mas para as pessoas, por exemplo, que estão ainda com os primeiros sintomas, quem tem a catarata pode até se confundir? Quais são esses sintomas iniciais, doutora? Ah, pode confundir sim, porque são sintomas inespecíficos. Você tem uma baixa de visão, com embaçamento visual. Tem gente, dependendo do tipo de catarata, tem vários tipos de catarata, mas dependendo do tipo de catarata, a pessoa pode achar a luz dos faróis e do sol ofuscar na hora que você olha muito. Mas o mais importante é que é uma baixa de visão permanente, ou seja, não é assim, hoje está embaçado, amanhã não está, hoje está embaçado, não é. Então você não está enxergando, já faz algum tempo e vem piorando. Isso fala mais a favor de ser catarata. Olha só. E aí, por exemplo, de quanto em quanto tempo? Tem gente que leva muito tempo para voltar no oftalmologista, até por não ter nenhuma doença, algo significativo. Mas não é legal, né, doutora? Porque isso pode já acelerar bastante a questão do diagnóstico? A catarata em si, ela não é uma doença, vamos dizer assim, que leve a pessoa rapidamente à cegueira. E, além de tudo, a gente considera que a catarata é uma cegueira tratável, tá? Então, existem cegueiras não tratáveis, existem cegueiras tratáveis, tá? De qualquer forma, o ideal é que a pessoa vá no oftalmologista uma vez por ano. Agora, por exemplo, existe uma situação de prevenção da catarata?
ou hábitos de alimentação, ou coisas que a gente pode fazer, né? Ou de repente algo genético, não dá para prevenir esse tipo de doença dos olhos? Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer seria uma saúde boa, no sentido de comer alimentos que Deus fez e não ultraprocessados, tomar sol, tomar bastante água, ter hábitos saudáveis de exercícios, meditação, tudo isso que previne o envelhecimento, vai também prevenir o envelhecimento natural do cristalino, né? Então, como o corpo humano é um só, o que você faz para uma parte do corpo, você acaba fazendo para todas. Ótimo. Gente, a doutora Aline Lago, ela é oftalmologista especialista em cirurgia de retina e catarata. Então, é uma referência para você que quer cuidar da sua saúde, quer saber mais sobre a cirurgia de catarata. A gente deixa o contato da doutora Aline pelo nosso Instagram, pelo Instagram dela, ó, dra.alinelago, né? E tem um post aqui com todas as especialidades que a doutora já fez, pós-graduação, doutorado. E olha que interessante, são mais de 10 mil cirurgias de retina e catarata e 200 mil pacientes atendidos. Ou seja, doutora, são 200 mil pacientes que estão enxergando melhor. Olha que coisa boa. Então aqui, olha, a doutora Aline Lago é referência para você e você pode entrar em contato com ela também pelo Instagram. Tá bom? A gente dá uma paradinha no assunto, no próximo bloco a gente fala mais, vamos falar sobre as técnicas de cirurgia para catarata, tá? Porque agora a gente vai chamar a Carol Correia. A gente sabe, né, que teve já uma mudança na temperatura. Domingão foi uma delícia, com temperaturas altinhas. A doutora Aline Lago tá gostando dessa nossa notícia aqui, Carol? Boa tarde. Oi, Águida. Boa tarde para você, para a doutora Aline e para todos que nos acompanham. Pois é, ontem ficou gostoso, hoje o tempo tá firme, mas vai mudar, viu? Segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, uma frente fria tá vindo para nossa região e vai cair as temperaturas de 3 a 5 graus. E junto com esse alerta do IMET, vem outro, risco potencial de chuvas para nossa região. Então vai vir uma chuvinha mais intensa também, que deve se estender até quinta-feira. Então, pessoal, fica atento, porque hoje, o último dia de junho, continua com um tempinho mais firme até o final do dia. À noite já começa a mudar, então já pega o cobertor, porque vai esfriar pelo menos aí de 3 a 5 graus. Ó, as temperaturas, para vocês terem uma ideia, em São José dos Campos, hoje, a mínima foi de 12 e a máxima deve chegar de 27. Para amanhã, a mínima deve ser de 10 e máxima de 19. Aqui em Taubaté, mínima de 15 e máxima de 27 hoje, e amanhã, mínima de 12 e máxima de 22. Campos do Jordão, apesar da gente achar que vai cair muitas temperaturas por lá, não, vai continuar ali em torno de 9 graus com mínimas de 19. São Sebastião também tem queda de temperatura para 13 graus e máxima de 21. E Caraguatatuba amanhã mínima de 11 e máxima de 21. Então o tempo vem aí ficando um pouquinho mais frio, segunda massa de ar frio polar que vem para a região, segunda frente fria desse inverno. Então o pessoal já fica esperto e também com alerta de chuva do IMET. Águida, volto com você aí no estúdio. Para quem gosta de temperaturas assim, essa é uma excelente notícia, né? O importante é a gente estar bem agasalhado para não ficar resfriado, não pegar nenhuma doença, né? Porque é ruim ficar de cama, ninguém merece, né? Obrigada, viu, Carol, pelas informações. Boa semana para você. Daqui a pouquinho, então, a gente volta para falar mais sobre catarata, tem fofoca e daqui a pouquinho a gente volta também com a sua participação. Até já já. Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Seguro Viagem Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Açaí, preço baixo Açaí é arraiar até o sol raiar. Vem aproveitar. Julho vem com tudo no Vale Cap. Meio $1 milhão, isso mesmo, 500 mil só no quarto sorteio, é pra ajeitar a vida. Compre já o seu Vale Cap e concorra a R$500 mil, realize seus sonhos. No primeiro sorteio, 10 mil, no segundo, 15 mil, no terceiro, 20 mil, no Super Giro, 30 prêmios de R$2 mil e no quarto sorteio, R$500 mil, isso mesmo, 500 mil de uma só vez. Vale Cap é regional, hein?
experimenta, logo fica fã do arroz e do feijão tarumã. O verdadeiro sabor da comida brasileira é o arroz e o feijão tarumã. No Melhor da Tarde, nós vamos falar sobre infertilidade. O aumento expressivo de casos chama a atenção da comunidade médica do mundo todo. Também teremos as previsões da semana para os signos do zodíaco, além das notícias e fofocas do mundo dos famosos. Quer começar bem informada a sua semana com o astral lá em cima? Vem que eu te espero aqui, na tela da Band. Hoje, 2h30. Melhor da Tarde. Ao vivo, novamente com você, 1h16. A gente vê imagem de São José dos Campos com um solzinho bem tímido, né? Mas está esquentando, gente. 24 graus agora. A máxima não passa muito, viu? Não sobe demais, não. Máxima prevista para hoje é de 25 graus em São José dos Campos. Hoje a gente está falando sobre saúde dos olhos com o tema catarata. Você pode participar com a gente, primeiro de tudo, pela nossa enquete, pelo 99716-7989. A pergunta é simples, gente. Você está enxergando bem? Enxerga bem? Hashtag sim, hashtag não, já dá pra gente ter uma parcial de como as pessoas estão dizendo. Eu não estou enxergando não aí. Qual que é o resultado, gente? A grande maioria, doutora, dizendo que não, né? A gente sabe que não tem jeito, vai envelhecendo e quando o assunto é catarata, nós já aprendemos aqui que todo mundo vai ter, pelo menos a grande maioria. Pode mandar sua participação também, a sua pergunta, está aqui com a gente a médica oftalmologista, cirurgiã, né, de cirurgia de catarata e retina, a doutora Aline Lago, tá bom? Vamos falar sobre a forma correta, doutora, de fazer o diagnóstico da catarata. Existem, por exemplo, exames específicos? Gente, examinar a catarata é super simples, é só ir no oftalmologista, porque faz parte do exame de rotina, não é nenhum exame elaborado, complementar, que tem que ir no laboratório, nada disso. Você vai numa consulta, você vai sentar numa máquina que está dentro de todos os consultórios de oftalmologia, que se chama lâmpada de fenda, e essa lâmpada de fenda, a pessoa vai colocar o seu olho para ser examinado, ele já vai ver se tem catarata ou não. Agora, doutora, é verdade, por exemplo, tá lá, diagnosticou a catarata, quanto mais tempo esse paciente espera para fazer a cirurgia, é verdade que a catarata vai ficando dura, digamos assim, e aí fica mais difícil a cirurgia e a recuperação? Olha, ainda vou fazer vocês pensarem, quando a gente vai ficando mais velho, os velhinhos tomam muita água? A pele não fica mais seca? Fica. Por quê? Porque a pessoa inteira ela desidrata, certo? O cristalino também. Então, o cristalino da criança, ele é molinho, porque ele tem colágeno e tem muita água. O cristalino do idoso, ele é duro, porque ele tem menos colágeno distorcido e menos água. Então, quanto mais tempo demora para operar a catarata, mais dura ela fica, porque ela tem menos água. Ótimo. Ô, doutora, por exemplo, existe algum tipo de prevenção? Ou, por exemplo, diagnosticou a catarata, tá lá, a catarata no início. Não prevenção, mas para que ela não evolua, existe algum tipo de tratamento que não seja a cirurgia, com remédio, com Não, ainda não. Ainda, eu estou falando sempre ainda, porque a medicina, eu já disse isso várias vezes, vai mudar muito nos próximos anos, tá? Mas nesse momento, a única coisa que a gente fala é para realmente tratar do corpo como um todo mesmo. É ter hábitos saudáveis para que você diminua o seu processo de envelhecimento natural. Agora, existem condições em que a catarata pode se acelerar? Sim. Por exemplo, na época do Covid, gente, eu tive vários pacientes novos que tiveram catarata depois da doença, tá? E isso acelerou. Medicamentos, por exemplo, corticoides. Se você usa muito corticoide de rotina, isso acelera a catarata. Algumas doenças reumatológicas aceleram a catarata. Então, eu já operei gente de 20 anos com catarata, mas aí não é uma catarata senil, que a gente fala senil de idade, né? É uma catarata relacionada a outros fatores. Assim como tem, por exemplo, catarata congênita, que a criança nasce com a catarata também. Então, tem outros tipos de catarata que são muito menos comuns e a gente está falando aqui da catarata mais comum, que é a catarata senil. E, geralmente, quando a gente tem catarata, a catarata acontece nos dois olhos?
Geralmente ela é parecida nos dois olhos. Porque você envelhece inteira, certo? Sim. Então ela é parecida nos dois olhos. Geralmente um olho um pouco mais que o outro, porque a pessoa chega falando assim, doutora, não estou enxergando do olho esquerdo. Aí depois você vai ver no direito também tem, mas é menos. E acaba operando os dois depois. Depois, daqui a pouquinho, a gente mostra, no próximo bloco, uma técnica que a doutora faz de cirurgia de catarata, qual seria a mais indicada, né? E você também, pode participar com a gente, colocando hashtag falando nisso. Tem alguma dúvida sobre catarata ou sobre doenças da visão? Pode colocar aqui, coloque hashtag falando nisso, que a gente vai sortear um par de convites, tá bom? Para o Cinemark, no último bloco do programa. Vamos dar uma olhadinha nas participações? Tô vendo aí uma duplinha deitado, parece, nessa preguicinha de segunda-feira, porque tá um dia mais preguiçosinho mesmo, né? O Marques mandou pra gente, eu e a minha princesa estamos ligados na programação. Obrigada, viu, Marques, pelo carinho de sempre. Luzia Dias, de Jacareí, mandou um comentário. Tenho blefarite e gostaria de saber se tem tratamento ou cura. Luzia, obrigada, viu, pela sua participação. Doutora, o que é blefarite? Blefarite é uma inflamação da pálpebra, chamada de bléfaro, né? Blefaroplastia. Então, é uma inflamação na pálpebra que muita gente tem. A pálpebra tem várias glândulas que produzem a parte oleosa da lágrima. E às vezes ela inflama, coça, e essa produção exagerada de óleo pela glândula cai dentro do olho e a pessoa vê embaçado, tá? Isso é igual pele oleosa, gente. Não tem cura, tem controle. Obviamente, se você tiver uma dieta saudável, fazer exercícios, limpar os olhos, a gente prescreve um tipo de um shampoozinho neutro que a pessoa esfrega os cílios para tirar o excesso de oleosidade, igual a gente tira o excesso de oleosidade da nossa pele, tá? Mas cura não tem. É na verdade uma disfunção da sua glândula, que chama glândula de Meibomian. Vamos então a mais participações? Agora eu chamo uma voz misteriosa, que sempre aparece aqui no Falando Nisso, Gustavo Bolsolani. Tem bastante gente participando do tema de hoje, né? Isso aí, Águida, bastante perguntinha chegando, e a próxima que a gente coloca na tela é do Renato Júnior, de Taubaté. Olá, boa tarde, Águida, tá bonita de preto, hein? Deixou o elogio dele também. Muito obrigada. Como é feita a operação de catarata e se pode fazer alguma correção de miopia, por exemplo? Sim. A cirurgia de catarata, quando a gente retira o cristalino de dentro do olho, a gente tem que implantar uma lente intraocular no lugar, certo? Essa lente intraocular tem um grau, que é o seu grau que é feito o exame pré-operatório, tá? Então, na verdade, corrige-se todos os graus, não é só a miopia. Corrige astigmatismo, corrige hipermetropia, dependendo da lente que você implantar dentro do olho. Agora, se a sua pergunta é assim, eu tenho miopia, tenho 23 anos e quero fazer uma cirurgia de catarata para acabar de ter miopia, aí não. Então, assim, a gente opera a catarata quando tem catarata e não, teoricamente, para tirar o seu grau. Quando a pessoa é nova, entre 20 e 40 anos, se faz uma cirurgia refrativa, que é a laser, é outra cirurgia que se faz para as pessoas que são novas, não têm catarata, e querem tirar o grau do olho. Doutora, qual que é a relação, por exemplo, da pressão arterial com problemas na visão? A gente precisa ficar atento a isso? Sim, mas isso já é outra coisa, tá? Então, quando a gente tem pressão arterial alta, a gente tem uma alteração da vasculatura de todos os nossos vasos sanguíneos, da parede do vaso sanguíneo. Vasculatura é a parede do vaso. Isso fica no corpo inteirinho, tá? No olho também tem muito vaso sanguíneo, mas é na retina. É lá atrás, que é a minha especialidade principal. A gente tem milhares de vasos sanguíneos. E aí, quando a pessoa tem pressão arterial alta, eles são mais fininhos. E eles podem ter um infarto, pode ter um derrame e a pessoa ficar cega de um dia para o outro. Então, a gente conversa isso em outra parte, em outro dia. A Rosilene fez um comentário, né, parecido, relacionando a questão da pressão, né? Tenho pressão alta e isso ajudou no problema de visão. Não consigo ler o celular ou bula de remédio. Mas então não tem a ver com a catarata, né? Pode ser, de fato, um outro problema que se instalou ali, né, doutora? São coisas diferentes, Rosilene. Então, pressão alta ali, não sei se é a pressão alta do olho que você está falando, tá? Se for glaucoma, pressão alta do olho, e tiver ruim o glaucoma, você vai perder visão por causa da pressão alta do olho,
certo? E baixa de visão para perto pode ser por causa do glaucoma, mas também pode ser por causa da idade, que é a presbiopia. Fica muito difícil responder assim, sem ter o contexto geral. Uhum. Olha, a gente aproveita porque se você quiser ter mais orientações sobre a catarata, fazer, na verdade, um mapeamento de como que está a tua visão, né? Se está precisando de um cuidado especial, a gente sempre indica aqui a doutora Aline Lago, que é uma referência na nossa região, no cuidado com os olhos e principalmente com relação à cirurgia de catarata e de retina, porque a doutora é especialista nesse assunto, inclusive aqui no Instagram tem bastante conteúdo relacionado a isso. No próximo bloco a gente mostra também a cirurgia de catarata, porque existem, eu sei que várias técnicas, né, cirúrgicas, mas existem aqui, melhor pode se adaptar a você, a doutora vai explicar mais sobre isso. Vamos ler mais participações? Gustavo Bolsolani, vamos lá. Perguntinha da Ingrid Libânia. Coçar muito o olho pode aumentar a catarata? Nossa. Não. Coçar muito o olho aumenta a incidência de ceratocone. É outra coisa, é na córnea, tá? Não causa catarata, não. Legal. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a falar mais sobre catarata, tá? Mande a sua participação, hashtag falando nisso, você concorre a um par de convites para o Cinemark. O sorteio a gente faz ao vivo no último bloco do programa, tá? Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vamos para as nossas notícias regionais. A gente viu recentemente, né, o que aconteceu com uma brasileira lá na Indonésia. Então, acidentes recentes envolvendo o chamado turismo de aventura chamam a atenção para os riscos, muitas vezes desconhecidos por quem busca esse tipo de atividade. E também para a falta de clareza e preparo de quem organiza esses passeios. Vamos ver. Experimentar a aventura onde mora o risco. Um desafio, mesmo para quem se preparou para situações assim. Esse ano estive em extremos, né? Eu estive no Ushuaia, onde eu tive que correr no meio da neve. Fiz uma prova de aventura que foi na Chapada Diamantina, que tinha calor, mas também tinha frio. Eu cheguei a ter uma situação próxima de hipotermia numa madrugada. No Rio de Janeiro, no fim de semana, dezenas de praticantes de stand-up paddle madrugaram para ver o sol nascer no mar. O grupo de cerca de 100 pessoas foi surpreendido por uma ventania e empurrado mar adentro. Pegar o botinho para salvar. 73 precisaram ser resgatados. Porque os caras foram imprudentes com vocês. Um dos participantes da atividade denunciou a falta de preparo e o número pequeno de instrutores. Um papo de 10 instrutores, impossível dar conta dessa gente toda. Entrando no mar foi mó perrengue, galera tomando caixote na beira, stand-up virando em cima das pessoas, os próprios instrutores já com cara de que não estava dando certo. Quem busca o chamado turismo de aventura geralmente vai atraído pelas belas imagens, pela experiência. Mas são atividades que envolvem riscos e muitas vezes preparo para lidar com eles. E quando os problemas acontecem, não raro, envolvem grandes e complexas operações de salvamento, onde cada minuto pode ser decisivo. Depois de 4 dias, as equipes de resgate da Indonésia chegaram ao local onde estava a brasileira Juliana Marins, de 26 anos, isolada a 3.700 metros de altitude no penhasco de um vulcão. Juliana já estava morta. Neste site de viagens, turistas compartilham experiências que tiveram no mesmo local. Uma delas escreveu: metade das pessoas que vai não faz ideia do risco. Neste outro relato do ano passado, uma outra turista classificou a subida como muito perigosa e diz que foram abandonadas pelo guia. Tivemos que caminhar sozinhas no escuro. Com o crescimento desse tipo de turismo, novas empresas passaram a atuar no setor. Muitas trabalham sem autorização e não fornecem informações claras sobre os riscos envolvidos. Erros que as empresas cometem. O primeiro, a informalidade. O segundo, é não ter implementado um sistema gestor de segurança. E o terceiro, eles não relatam muito bem o que pode acontecer. Esse acidente deixou um alerta, né, para todos os brasileiros que vão se aventurar em coisas diferentes, em países que a gente não conhece direito a língua. Fica o recado para você. Júnior Bianchini, começando a nossa segunda-feira, com a língua afiada ou com a língua tranquila? Júnior Bianchini. Tudo bem, Águida? Boa tarde para você, para todo mundo. Eu estou tranquilo. Vamos comentar sobre casamento de gente chique, é assim, né? Tem umas 15 festas, 20 festas. A gente comentou recentemente da Giovanna Lancelotti e do Gabriel Davi. Eles se casaram aos pés do Cristo Redentor, no dia 21. E agora, no sábado, dia 28, teve uma outra festa. Mais uma festa. A gente chique casa um monte de vezes, né? Meu Deus. E foi bem legal também, a presença de vários famosos aí nessa festa. Essa aí foi num sítio
em São João da Boa Vista. O Gabriel, ele é filho de um dos presidentes lá da Beija-Flor, então teve a presença da bateria da Beija-Flor nessa festa. Vários cantores. A Giovana, inclusive, ela desfila na Beija-Flor, né? Então, mais uma cerimônia. É muito amor, hein, gente, nesse casal aí, hein? Muito amor. Teve a Bruna Marquezine lá também, entre os famosos convidados. Vários outros. Tiaguinho cantou lá. O Silva, que é um cantor também bem legal. O MC Kevin Cris, também, para quem gosta de funk. Então, foi uma festa bem badalada, com muitos famosos. Inclusive, fiquei sabendo até que a Bruna Marquezine, Agda, tentou pegar o buquê. É mesmo? Mas não conseguiu, não. Não Saiu foi dessa correndo vez, para pegar. Já vi cada cena engraçada, né? Pegando o buquê. Pois é. Será que ela brigou com alguém ali para tentar pegar um raminho de flores? Teve a disputa, mas não foi dessa vez. Não Ou foi. seja, o casamento ainda está um pouquinho longe, viu, Bruna Marquezine? Mas foi um baita de um evento aí. A gente lembra que na semana passada, depois daquela cerimônia aos pés do Cristo Redentor, teve Jorge Aragão, vários outros famosos ali também. E nesse fim de semana não foi diferente. Muito glamour. Então, eu tô achando até bem tradicional, porque depois a escola de samba, integrantes da escola de samba da Beija-Flor, foram lá animar, né? Mas eu estava reparando nos convidados, na cerimônia, tudo bem tradicional, né? Ela quis. Quando a gente fala em escola Olha que vestido samba, lindo. A gente pensa assim, nossa, será que foi algo mais despojado? Exatamente, né? já imaginaria ali um look mais curto para essa noiva, não é verdade? O noivo também, mais descoladão, mas você vê que, tradicionalíssimo, o casamento chique, muito elegante. Muito bonito, E muito amor, que o amor deles seja tão forte, assim, tão bonito quanto essas cerimônias aí. É o que a gente deseja, né? Para esse casal, tá tudo muito bonito, muito bem isso arrumado. Aí. A gente segue de olho nesse casal. Sei que tem mais assunto aí, Tem hein? mais. Olha, você sempre trabalha ao vivo, né, Agda? E eu tenho certeza que no ao vivo sempre acontece perrengue. Nossa Senhora, Já demais. passou muito perrengue ao vivo? Não? Demais. E aí a gente tem que dar aquele sorrisinho, né? Fazer de conta que tá tudo certo, né? Manter a postura, manter a pose. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Igual no início hoje do nosso programa, um querido ficou ligando aqui no celular várias vezes, né? Aí eu tive que falar, por favor, não ligue, senão você vai acabar os perrengues. prejudicando a gente. Mas assim, pelo menos foi um perrengue aqui no chão. Agora a Beyoncé, que a gente tá vendo nas imagens, ela passou um perrengue nos ares. Meu Deus. Tem um momento no show dela, ela fez um show lá em Houston, no Texas, e quando ela canta a música 16 Carats, e ela sobe num conversível vermelho, e esse carro ele voa sobre o público, sobre uns cabos de aço, tá vendo? Ele começa a sobrevoar pelo público. Nossa. Só que, enquanto estava rolando tudo, parece que um dos cabos de aço começou a pender, entortar, e ela falou, para gente, para que eu vou cair. Então, de repente, ela parou tudo, ficou aquele clima meio estranho ali. Esquisito. Aí, mostra, ela conseguiu descer, graças a Deus, tudo deu bem. um tchauzinho ainda para a plateia, que não tem nada a ver com o perrengue, logicamente. Mas olha lá que susto. Meu Deus, olha lá, ela ficou pendurada, gente. Ficou pendurada enquanto cantava a música. Conseguiram descer, mas foi um baita de um susto, né? Sim. Porque uma queda numa altura dessa aí realmente é perigoso, né? Perigosíssimo, pode até matar a pessoa. Olha lá, Olha lá, ela está tentando ser educada. Né? Aquele sorriso meio amarelo, né? Um sorriso, vocês vão me pagar, terminando o show. Será que teve bronca na equipe? Eu tô achando, não sei. Não sei. É porque lida com a questão da segurança também, né, Bianchini? Pois é. Principalmente. E de quem tava ali. E se esse carro cai no meio da plateia, ela se esborracha no chão, olha só a situação perigoso, que ia ser. Né? Ela agradeceu a todo mundo e finalizou falando assim, sempre que eu caio, sei que vocês vão me segurar. Beyoncé, gente. Beyoncé. Cai, mas levanta, né, gente? Levanta, é isso aí. Júlia, Bianchini, obrigada, viu? É isso, amanhã eu volto com mais. E 2 da tarde estou na Nativa, espero todo mundo lá. Liga o rádio. Acabou falando nisso, isso aí. A gente conversa lá. Isso que eu ia falar, acabou falando nisso, é só sintonizar, tá bom? Obrigado pelas informações. Valeu, vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho também tem as notícias da nossa região com a Carol Serra, direto da Band Vale FM. E vamos falar sobre cirurgia para catarata. Até já!
A semana de cuidados com a criançada está a todo vapor na Farmaconde. Talco granado 100 gramas bebê de 18,79 por 15,90. Toalha umedecida Le Blue Baby com 120 unidades de 10,99 por 9,99. Vicky Baby Hub de 12 gramas de 23,41 por 18,99. Vitacom Júnior sabor laranja 240 ml da MCG de 44,64 por 17,90. Aqui tem economia todo dia. Farmaconde, família cuida de família. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. São João é raia até o sol raiar. Venha pro açaí aproveitar. Com comida e ofertas noite e dia. Muita variedade e economia. A festa do modão é sempre São João. Vem aí, Fã nas Alturas, do Plana Park. Inspirado nos grandes festivais europeus, com shows de Diogo Nogueira, Marcos e Belucci, Silva, Manhana e mais de 20 artistas. Chegue cedo e venha curtir um dia incrível com almoço com menu exclusivo para o festival Arborismo mais alto do Brasil, a maior tirolesa de Campos do Jordão, performances artísticas e muito mais. Estamos de volta a 1h36, mostrando imagem ao vivo de Taubaté. A gente vê aí um dia ensolarado, 26 graus agora é a máxima para Taubaté, tá bom? Amanhã, como a Carol já adiantou no nosso link, em Taubaté, a máxima não deve passar dos 22 graus, cai a temperatura, a probabilidade de chuva alta, gente, 75% para essa terça-feira em Taubaté. Agora a gente volta aqui para o estúdio, hoje o tema é catarata, já já a gente fala sobre as técnicas cirúrgicas, tá bom? Para catarata. Qual será que é a melhor? Será que existe uma melhor técnica cirúrgica? Agora a gente vai dar uma olhadinha no resultado da nossa enquete, mas você pode continuar participando com a gente, tá? E aí, você enxerga bem? Hashtag sim, hashtag não. Vamos lá para a gente saber. A maioria dizendo que não, 60%. Ou seja, um programa para você aprender bastante aqui e um dos motivos pode ser sim a catarata, que a gente já aprendeu que realmente pode comprometer a visão. Aqui a gente está com a especialista em retina e catarata, que é a doutora Aline Lago, faz a cirurgia aqui na nossa região, em São José dos Campos. E você também pode mandar a sua participação, a sua dúvida sobre catarata, e dá para colocar a hashtag falando nisso, tá bom? Porque a gente faz o sorteio de um par de convites para o Cinemark no último bloco do programa. Doutora, vamos falar sobre a cirurgia de catarata. Como ela é feita? Cirurgia de catarata hoje é feita tradicionalmente dentro de um centro cirúrgico, tá? Sob anestesia local e sedação, entendam local como colírio e sedação, uma sedação leve de uns 15, 20 minutos, você vai tirar um cochilo enquanto a gente opera, tá? Geralmente é feito um olho, depois o outro, pelo menos um intervalo aí de 7, 15 dias, salvo exceções onde a pessoa tenha grandes riscos de ser anestesiada, aí a gente conversa com o paciente e toma a decisão junto com a família e com o próprio paciente, tá? A cirurgia mais tradicional feita hoje no planeta inteiro é a cirurgia de facoemulsificação, onde a gente coloca uma caneta dentro do olho, pensa numa caneta que tem um triturador de ultrassom, ele vai triturar, exatamente como está na imagem, ele vai triturar a catarata e aspirar a catarata ao mesmo tempo. Então, numa mão a gente segura essa caneta, na outra a gente apoia e ajuda os pedacinhos de catarata a entrar dentro desse triturador / aspirador. No final da cirurgia, a gente implanta uma lente dentro do olho, tem até uma imagem aí. Olha lá a lente dentro do olho, tá vendo com as perninhas, né, onde ela se apoia no saco capsular. Essa lente, ela é uma lente que pode ser monofocal, bifocal, multifocal, trifocal ou tórica. Então, dependendo do teu tipo de catarata, se você tiver mais miopia, astigmatismo, hipermetropia, se você quer ficar quase que sem óculos ou se você quer continuar com óculos, mas usar menos ele, aí tudo isso vai ser conversado individualmente, personalizado com cada paciente. Então, meu vizinho operou e saiu enxergando. Vai acontecer comigo? Não sei. Né? Cada pessoa é uma pessoa, cada olho é um olho, tem gente que tem miopia, tem gente que tem astigmatismo, tem gente que tem hipermetropia. Cada um é de um jeito, não dá para comparar com o vizinho, tá? Então, melhor conversar com o seu médico mesmo.
Doutora, pelo que eu entendi, a lente é tão importante quanto a cirurgia em si, né? Porque com a lente você vai corrigir a questão da visão, mas também o que esse paciente tinha, se era só uma miopia ou algo a mais, não é isso? Sim. Olha, e aí é a doutora que ajuda ou seleciona qual seria o melhor material. Sim, com certeza. Melhor lente. A melhor lente para isso. A gente tem até uma imagem aqui, daqui a pouquinho a gente mostra, da cirurgia mesmo em si. Enquanto isso não acontece, tem bastante coisa chegando, né, Gustavo Bolsolani, de dúvidas sobre catarata. Exatamente, Agda. E a primeira dúvida que a gente coloca na tela é da Nanda, de São José dos Campos. Ela dá o relato dela. Uso óculos para miopia e astigmatismo fazem 5 anos. No olho esquerdo, quando olho, a impressão é que tem pontinhos de luz. O que seria isso? Olha, eu pensei em 2 respostas para você. A primeira é que fosse uma difração pelo seu alto grau de astigmatismo, que a luz bate na sua córnea, que é muito pontuda, e a luz espalha e você vê 2 pontinhos. Pode ser isso, mas pode ser o que a gente chama de mosca volante, que é o vítreo, que é o gel que a gente tem dentro do olho, e esse gel, conforme a gente ficando mais velho, ele acaba produzindo esses pontinhos. Então, só examinando para te responder com certeza. Nossa, se for moscas volantes, eu já sou da turma que diz que tá cheio de mosca aqui também. no ar, viu, doutora? Também. Nossa, vou marcar uma consulta com a doutora para dar uma olhadinha, ver se tá tudo bem. Dá pra gente matar essas mosquinhas que a gente fica vendo. Mais participações da Marlene, né, Gustavo? Isso, a Marlene diz que não enxerga muito bem. Tem 57 anos, olhos claros e sempre teve essa sensibilidade com a luz do farol, flash de foto, etc. Faço exame periódico no oftalmo. Qual é a média de idade para o início da catarata? Como eu disse, a catarata é senil, né? Então, depende do quanto a pessoa envelheceu, né? Mas se eu fosse falar alguma coisa, seria ao redor dos 50 anos. Ao redor dos 50 anos já é uma idade para poder ficar mais atento e, inclusive, já pensar, se programar para uma cirurgia. Não vai ser na hora, mas mais para frente, né? Começa ao redor dos 50 anos. Olha, e se você quiser um excelente contato para você poder fazer uma consulta e até a cirurgia para catarata, a gente indica aqui a doutora Aline Lago. Ela é referência no Vale do Paraíba em cirurgias de catarata e também cirurgia de retina, tá bom? E aqui você encontra, olha, o Instagram da doutora com vários posts relacionados à saúde da visão, tá bom? Doutora Aline Lago, tem também no GC um contato do WhatsApp do consultório para você marcar consulta e fazer uma avaliação completa com a doutora Aline Lago, tá bom? Agora a gente para um pouquinho o assunto, vamos direto para a Rádio Band Vale FM, quem conversa com a gente ao vivo de lá dos estúdios da Rádio Band Vale FM é a Carol Serra, trazendo para a gente os destaques de hoje. Oi, Carol, boa semana. Oi, Agda, ótima semana pra gente. Doutora Aline também que está aí e você que está acompanhando o programa. A Receita Federal vai pagar hoje o segundo lote de restituição do imposto de renda, no valor total de mais de 151 milhões de reais, referente ao Vale do Paraíba, Litoral Norte e também Serra da Mantiqueira. Os pagamentos seguem uma ordem de prioridade, são idosos de 80 anos, contribuintes de 60 anos até 79 anos, pessoas com deficiências ou doenças graves e também profissionais do magistério, que têm como principal fonte de pagamento esse serviço. O próximo lote estará disponível no dia 31 do mês de julho. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal e também pode fazer ali, dar uma olhadinha no aplicativo da Receita Federal. Se você precisar saber mais informações sobre esse assunto, mandar para alguém, compartilhar essa informação, acesse o nosso portal bandvale.com. E eu sei que segunda-feira muita gente passou o final de semana fora e segunda-feira é o dia de voltar, né? Então, a gente vai fazer aqui uma breve atualização das estradas para você, lembrando que de hora em hora a gente fala sobre as estradas na Rádio Band Vale, então você vai pegar a estrada, sintoniza a gente 102,9. O motorista que segue agora pela rodovia Presidente Dutra faz uma boa viagem em ambos os sentidos da rodovia, tá? Na Floriano Rodrigues Pinheiro, trecho de Taubaté a Campos do Jordão, tráfego normal nos 2 sentidos, tempo bom e boa visibilidade.
Já o motorista que está agora na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, tráfego também normal nos dois sentidos, o motorista faz uma boa viagem, só no trecho de serra que é preciso ficar mais atento por conta da neblina, ainda mais nesses últimos tempos que a gente sabe que a neblina está se fazendo bem presente. Na Rio Santos, trecho de São Sebastião a Ubatuba, tráfego intenso nos dois sentidos, tempo bom e boa visibilidade. Te lembrando mais uma vez que sempre que quiser ficar atualizado sobre o trânsito, é só você sintonizar a 102,9. Eu volto com você aí no estúdio, Águida. Perfeito, Carol. Muito obrigada, viu, pelas informações. A gente se vê amanhã. Olha, vamos para o próximo bloco. Na volta, a gente volta respondendo suas dúvidas sobre catarata e também tem os ganhadores do ValeCap de domingo. Alô, Vale do Paraíba e região, logo mais tem ganhadores do ValeCap, hein? Fiquem atentos. NIP agora também é chip! Chipei! NIP agora também é chip! Chipei! A internet que você ama agora vai com você para qualquer lugar! Com a velocidade do 5G e benefícios que só a NIP poderia trazer. Você de chip da NIP? Chipei! Vem aí, Fã nas Alturas, no Plana Park. Inspirado nos grandes festivais europeus, com shows de Diogo Nogueira, Marcos e Bellucci, Silva, Manhana e mais de 20 artistas. Chegue cedo e venha curtir um dia incrível com almoço com menu exclusivo para o festival Arvorismo mais alto do Brasil, a maior tirolesa de Campos do Jordão, performances artísticas e muito mais. Never seen you looking so gorgeous as you did tonight. I've never seen... Ela é minha superstar. Superstar. Mulher. Band Vale FM 102,9. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com. Voltando ao vivo com você nesse último bloco do Falando Nisso, 1h47, realmente tempo fechado, né? No nosso litoral norte, nem o guarda-vidas está ali, minha gente. De tão fechado que está o tempo. Ele deve estar escondidinho em algum lugar que a gente não está vendo. Nesse momento, 22 graus de temperatura. Para amanhã, a condição de tempo fica bem parecida com hoje, só vai aumentar a probabilidade de chuva, vai ser bem maior. A probabilidade de 95% e as temperaturas não devem passar de 20 graus em São Sebastião. Essa é a praia de Maresias. Agora a gente aproveita esse último bloco para dar uma olhadinha em quais foram os ganhadores do ValeCap de domingo com a Alessandra Michele. Oi, Alessandra! Boa tarde, Águida Queiroz. Boa tarde, Vale do Paraíba, que acompanha o programa Falando Nisso. Eu estou com os ganhadores do ValeCap aqui desse último sorteio. E olha, R$10 mil, um ganhador. E é da cidade de Guaratinguetá, o Nelson, que vai contar pra gente aqui. Tá feliz com o prêmio, né? Muito feliz por ter ganhado. Parabéns! E olha, segundo prêmio, R$20 mil, 4 ganhadores, R$5 mil cada um vai levar. A dona Eunice, da cidade de Caraguatatuba, conta pra gente, tá feliz? Estou feliz, vou reformar minha casa. Parabéns! E olha, ela divide com o Silvio, da cidade de Aparecida. Ganhar no ValeCap é bom? É bom, sempre bom ganhar, né? É isso aí. Ele divide também com o Paulo César, da cidade de Jacareí. Paulo César, e esse prêmio te ajuda em quê? Mas eu não pensei não, mas é um dinheiro bem-vindo que pode comprar, tenha fé que você ganha. É isso aí, olha. E também divide com o João, da cidade de Pindamonhangaba, que devido a compromisso não está presente. E também com o Michael, da cidade de Jacareí. Michael ganhou R$20 mil sozinho no terceiro prêmio, gente. E olha, quarto prêmio,
R$300 mil. 2 ganhadores. O Moisés, da cidade de Guaratinguetá, vai contar pra gente qual sonho vai realizar, porque R$150 mil vai para o seu bolso. Eu vou reformar minha casa, o meu carrinho, que eu dou uma reforma dele, e o resto vou pensar ainda. É isso aí. Divide também com a Maria Cristina, da cidade de Piquete, ela que tem muitos sonhos aí a serem realizados, que agora vai ser realizado, né, através desse prêmio do Valicap. Agora sim. Conta pro pessoal de casa quais são. Então, eu vou reformar minha casa, né, e o que sobrar, passear. Conhecer uma cidade que eu não conheço ainda, né? É, isso aí. Ela falou pra gente que vai passear muito. Vai conhecer cidades ainda que não teve oportunidade de conhecer e que através do prêmio do Valicap ela vai conseguir realizar esses sonhos. 30 giros da sorte no valor de R$ 1.500 cada. Agora, para a próxima semana, dá uma olhadinha o que tem para você. Primeiro prêmio R$10 mil, segundo prêmio R$15 mil, terceiro prêmio R$20 mil, quarto prêmio R$500 mil. Viu? Vai pensando o que você vai fazer com R$500 mil. Me responde lá nas redes sociais, que eu quero saber, hein? E olha, 30 giros da sorte no valor de R$2 mil cada. Lembrando que a venda do Valicap acontece só aqui dentro do Vale do Paraíba e região. A chance é muito maior de você ganhar. E comprando o Valicap, você está ajudando a PAI da sua cidade. E se você comprar aí no comércio vizinho, você ajuda o comércio local. Ou seja, você só ajuda e dá a chance de mudar a sua vida. Bora comprar Valicap? Tchau, gente. Boa semana. Semana que vem, a Alessandra Michele volta com outros ganhadores do Valicap. Pode participar, que a gente quer trazer o seu nome aqui também. Bom, último bloco com um assunto muito importante, falando sobre a saúde da visão. Hoje com a doutora Aline Lago, que é oftalmologista especialista em retina e também cirurgia de catarata. Pode participar com a gente está no último bloco. Daqui a pouco tem o sorteio de um par de convites para o Cinemark. Então aproveite para você colocar sua pergunta com a hashtag falando nisso. Ó, o par de convites está aqui. Pode ser seu, tá bom? Gustavo Bolsolani, vamos às participações. Tem muita coisa chegando sobre catarata, né? Isso mesmo, Águida. Primeira da Isabel de Taubaté. Doutora, fiz cirurgia de catarata e logo após meus olhos ficaram muito vermelhos. Estou usando colírio, mas não melhora. Isso é normal? Depende do tempo que faz que você operou a catarata, né? Quando a gente tira o colírio do olho rapidamente após a cirurgia de catarata, pode acontecer um efeito rebote. O colírio fica acostumado com o remédio, na hora que a gente tira, o olho volta a ficar vermelho. Então, o ideal, eu sempre falo, quem operou você tem responsabilidade. Volta no oftalmologista e conversa com ele. É o mais fácil, né, gente? Para você não ter nenhum problema, viu, Isabel? Obrigada pela participação. Tem mais coisa chegando, vamos lá. Perguntinha da Vera. Minha mãe tem 84 anos e foi diagnosticada com catarata. Isso tem algum risco na cirurgia por causa da idade? Depende. Eu já operei pessoas com 100 anos, né? Então, o problema não é a idade, o problema é a saúde da pessoa. Tem gente com 84, melhor de gente com 50, né? Então, tudo depende da saúde. E, pelo menos na minha clínica, no meu hospital, a gente passa a pessoa por um anestesista, ele vai ser examinado, vai pegar todos os exames, vai ver se a pessoa tem condições de fazer aquele procedimento e assim, sim, vai operar a catarata. Então, é tudo protegido para que não aconteça nada. Vou aproveitar e deixar o contato aqui da doutora Aline Lago. Aqui no GC tem o WhatsApp dela, isso aí, obrigada, viu, produção? Você pode entrar em contato direto com ela por aqui ou também pelo Instagram. Tem bastante conteúdo ligado à saúde visual e também toda a carreira da doutora relacionada à oftalmologia. Ela é especialista em retina e também em cirurgia de catarata, com mais de 200 mil pacientes atendidos, 10 mil cirurgias de retina e catarata realizadas. Aqui no Vale do Paraíba, doutora? A maior parte, eu fiz bastante lá em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, onde eu me formei, antes de mudar para cá, porque eu sou paulistana, né? E agora é joseense de coração, né, doutora? Com certeza. Vamos então a mais participações. Quem manda a pergunta pra gente agora, Gustavo? É o William Gonçalves, de Taubaté. Meu sogro fez uma cirurgia de pterígio. A recuperação demora. Isso pode virar a catarata? Não, pterígio é uma cirurgia extraocular. Do lado de fora, a catarata está dentro do olho, não vira não. Doutora, já que a gente teve uma pergunta relacionada a uma possível complicação após a cirurgia, então, ou seja, a complicação, ela pode acontecer em quais circunstâncias? Toda cirurgia, qualquer coisa que a gente faça tem risco, gente. Não existe essa coisa utópica
que sempre dá certo tudo na nossa vida, porque não dá. A gente não atravessa a rua atropelado. Então, existe realmente um risco para qualquer procedimento cirúrgico, seja ele pequenininho, como tirar uma pinta do olho, como uma cirurgia intraocular, tá? Qual é a porcentagem do risco? Aí sim, aí a gente vai conversar sobre a porcentagem dos riscos. Hoje a cirurgia é muito segura, então a gente fala em menos de 5% de taxa de complicação. Quais são as possíveis complicações? Se essa for a pergunta, pode ter aumento da pressão intraocular, descolamento de retina, infecção intraocular como endoftalmite, deslocamento da lente intraocular, alteração no grau. Então, tem coisa que acontece. Já aconteceu comigo, como aconteceu com todos os oftalmologistas. Vamos então a mais participações. Na verdade, é uma dúvida de um telespectador de Guaratinguetá, Gustavo. Isso, o Ivair. Minha esposa tem 40 anos e tem catarata nos 2 olhos. Isso não é comum. Qual que é a causa disso? Não, na verdade isso é comum, né? Catarata é nos 2 olhos, quando tem, certo? Eu não entendi a pergunta. Mas acho que é porque ele questiona dos 40 a anos. relação com a idade. Então, mas foi o que eu falei no começo do programa. Tem muitos tipos de catarata. Catarata pós-corticoide, catarata relacionada a diabetes, catarata congênita, catarata traumática e a catarata senil, que aí sim é depois dos 50 anos. Então, só avaliando para a gente saber qual que é a comorbidade que a pessoa tem junto com a catarata. Perfeito, doutora. Mais participações chegando, né, Gustavo? Isso da Rosângela Custódio, de Taubaté. Há algum risco de cegar devido à cirurgia de catarata? Já não enxergo de um e estou com medo de operar. Rosângela, totalmente justa o seu medo, totalmente justo o seu medo. Eu opero muitos pacientes com olho único e até eu tenho medo de operar a pessoa que só tem um olho, porque é uma responsabilidade muito maior, tá? Mas você tem que escolher um profissional que tenha um embasamento científico muito grande para realmente assumir essa responsabilidade com você, tá? Isso é a coisa mais importante, porque a visão é muito importante. Então, escolha com sabedoria quem vai te operar. Olha, para você que colocou hashtag falando nisso, a gente faz o sorteio de um par de convites agora, ao vivo, juntinho com você. Na tela, então, quem será que vai ganhar esse par de convites? Vai poder curtir um momento bem gostoso com alguém que você queira. Hashtag 1, 2, 3, vamos lá? João Miguel! Nosso cowboy mirim, gente, que fofo! João Miguel, a gente entra em contato com você daqui a pouquinho, assim que terminar o Falando Nisso. Doutora Aline Lago, muito obrigada por hoje, foi um sucesso, muita gente perguntando sobre catarata e obrigada, viu, por trazer aqui conhecimento pra gente também. Obrigada, gente, obrigada pela confiança. Olha, amanhã a gente faz um programa, gente, que também é sucesso aqui, assim, quando a gente fala de saúde. Vamos falar sobre tarô. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta para fazer? Já pode mandar agora. Olha, doutora, já vou anotar a sua aqui daqui a pouquinho, assim que terminar o nosso programa. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, tá? Uma excelente semana para você. A gente se vê amanhã pontualmente 1 hora, combinado? Até mais!